com muita alegria, com muita honra, gostaria de chamar para que estivesse aqui conosco, está conosco já desde sexta-feira, ontem ministrou um seminário abençoado para os nossos líderes, o pastor Miguel Lima, da Igreja Batista da Lagoa de Recife, no Pernambuco. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Graças a Deus. Meu querido, bem-vindo. Deus abençoe. Ministério do pastor Miguel, sua vida, seu trabalho tem nos inspirado. Já esteve conosco aqui ano passado, ministrou aos nossos corações, aos nossos jovens. E quando a gente foi caminhando, vendo como Deus o tem usado, o que Deus tem feito através da sua vida, conseguiu um horário na agenda do homem, porque não é fácil, mas deu certo que ele estivesse conosco aqui nesse fim de semana, para ministrar aos nossos corações, nos inspirar, e que Deus te use, que Deus te abençoe. Abra o seu coração, com certeza Deus vai falar com você. Peço a você, por gentileza, erga uma de suas mãos, vamos orar, vamos abençoar o servo do Senhor. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por recebermos o pastor Miguel aqui. Peço ao Senhor que tu derrames graça sobre a vida dele, que ele possa ser mais uma vez tremendamente usado para a glória do Senhor. E que a tua palavra nos inspire a te amar, a te obedecer. Para a glória do Senhor oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que alegria estar aqui mais uma vez e nesse momento de festas. Trago um abraço forte da Igreja Batista da Lagoa, a igreja lá em Recife, uma igreja com apenas 7 anos de idade, de existência, desde o seu pequeno grupo até agora, e estamos ali avançando, graças a Deus, plantando outras igrejas também. Tivemos a oportunidade de, nesses 7 anos, plantarmos outras 5 igrejas, e então ao todo, juntando com a nossa igreja mãe, são 6 igrejas ao todo nesses 7 anos, e Deus tem nos abençoado demais. Nesse momento está acontecendo, não nesse momento, porque lá é uma hora a mais, não é isso? É uma hora a mais, então já acabou. A nossa igreja mais nova, mais recente, uma igreja que nós iniciamos na cidade de Paulista, uma cidade vizinha, ali é a cidade do Recife, e os irmãos se encontram todos os domingos às 10 da manhã, tem os pequenos grupos durante a semana, mas domingo 10 da manhã, nós de forma inusitada começamos os nossos cultos em uma sala de cinema. Então alugamos a sala de cinema ali no Shopping Northway, e às 10 da manhã, na sala de cinema, o povo se reúne e ali a gente louva ao Senhor. É o nosso ambiente, por enquanto, de culto ali. E tem acontecido coisas assim extraordinárias. Não sei quantos aqui já trabalharam em shopping? Levanta a mão. Tem algumas pessoas. Então sabe que é uma escala muito apertada, muitas vezes de domingo a domingo, E o Shopping Northway tem cerca de 400 funcionários trabalhando todos os domingos, onde o shopping abre ali de meio-dia, mas aí às 10 da manhã, muitos dos funcionários que não iriam para suas igrejas por conta do trabalho do domingo, eles vão um pouco mais cedo, vão para o shopping, vão lá no cinema, cultuam ao Senhor conosco, e aí depois saem, trocam de roupa e já estão no trabalho. Então é uma coisa assim maravilhosa que Deus tem feito, muitas vidas se rendendo ao Senhor. Eu trago um abraço não só da nossa igreja, mas também dos seminários batistas, do qual eu represento. Eu lidero a área de missões dos 3 seminários batistas da Convenção Batista Brasileira, Seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro, Seminário do Norte, no Recife, Seminário Equatorial, também ali no Pará, queridos, que alegria, 63 anos, e eu fico imaginando o coração dessa igreja por viver esse momento tão especial. Para mim é uma alegria muito grande. Eu, de 2022, 2023, 2024 e agora 2025, essa é a 7ª vez que eu venho a esse estado. Então já estive em alguns lugares aqui. Foi aqui onde eu conheci mais fortemente o tereré. E eu tenho algumas experiências interessantes. Tem um irmão da nossa igreja que trabalha na Ceasa. Eu contei essa história ontem. Trabalha na Ceasa. E ele via na minha rede social eu tomando tereré. É tereré mesmo ou tererê? Então desse jeito aí, E ele ficou sabendo que eu gosto. Ele disse: pastor, eu vou levar para o senhor. Aí eu penso, E quando eu venho aqui, eu compro aquelas caixinhas,
caixinha com sabor e tal, tudo bem. Aí terminou o culto uma bênção, as pessoas assim ao meu redor, não é? Depois do culto, visitantes e tal. Aí chega o irmão com a sacola, aquela sacola de compra, com a Eva dentro, a granel. Aí ele chega para mim e diz assim: pastor, está aqui a sua Eva. Agora cuidado, que ela é muito forte. E aí os irmãos estavam do meu lado, olhou assim, mas aí eu fui explicar que era o tereré. E uma bênção, irmãos, eu tenho amigos queridos aqui nesse estado, em vários lugares, e sem dúvida nenhuma é um motivo de grande alegria estarmos aqui para louvarmos ao Senhor. Bom, estando aqui e comemorando esse dia tão maravilhoso, eu não tenho dúvida que essa igreja, que tudo que acontece é para apresentar Cristo, tudo que acontece é por Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida de que nesses 63 anos, essa igreja se reuniu aqui e, sem dúvida, são mais de 6 décadas onde vocês passaram por muitas dificuldades. Não tem como ser igreja e passar um tempo tão grande sem estar passando por dificuldades, e as dificuldades são grandes, realmente. São dificuldades que muitas vezes nós pensamos que vamos parar, que agora não vai dar mais certo, e uma das grandes dificuldades que não só essa igreja, mas igrejas no Brasil e no mundo enfrentaram foi a pandemia. Então a pandemia foi um momento assim muito difícil para todos nós, mas certamente nessas 6 décadas vocês não enfrentaram somente a pandemia com relação às dificuldades. Outras grandes dificuldades vão surgindo, mas o importante é que vocês estão aqui, porque mostra claramente que, independentemente das dificuldades, vocês permaneceram de pé e estão propagando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. A ideia de estarmos aqui, o motivo de estarmos aqui é porque nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Nós nos reunimos domingo após domingo, durante a semana, às vezes num momento, no culto de oração ou no pequeno grupo, porque nós acreditamos que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele está vivo. Mas para além dele estar vivo, nós acreditamos que Ele está voltando. E nunca foi tão forte essa realidade da volta de Cristo, por tudo que nós estamos vendo, por tudo que nós estamos contemplando na nossa sociedade, no mundo, em vários lugares. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer encontrar igrejas vivas, igrejas que estão cumprindo a missão, igrejas que estão colocando no centro de sua liturgia, de suas decisões, o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que nós entendemos, e o ministério de Jesus foi um ministério extremamente impactante. Jesus, Ele realiza um ministério relevante, e a prova disso é que Ele começa formando discípulos. Jesus foi aquele que, ao vir, rompeu as barreiras, as cadeias da religiosidade. Jesus foi aquele que dedicou tudo ao seu Deus, ao seu Pai, ao Senhor. E a prova de que o ministério dele foi relevante é que quase 2000 anos depois estamos aqui. No ano de 2033, os batistas, o mundo cristão vai estar comemorando 2000 anos da missão. A Junta de Missões Mundiais, por exemplo, já se prepara para isso. E esta prova incontestável de que o ministério de Jesus Cristo foi tão relevante é que hoje, 2000 anos depois, estamos aqui e mais, como igreja do Senhor, estamos comemorando 63 anos de existência. O ministério de Jesus, ele foi relevante, porque desde quando ele começa o seu ministério, o ministério dele é pautado, é baseado, tem o alicerce do amor. Não tem como pensar em um ministério relevante sem esse alicerce, o alicerce do amor. Não tem como pensar num ministério relevante apenas fazendo as coisas acontecerem, não. Para além de qualquer coisa, o mais importante são as vidas. É por isso que nós existimos enquanto igreja, para que as vidas possam ter um encontro real e pessoal com Jesus, e as pessoas que neste mundo não são amadas, não são respeitadas, não são valorizadas, elas possam encontrar tudo isso e muito mais entre nós. É por isso que nós existimos. João 14:35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor
que deve existir entre nós deve romper as barreiras da religiosidade, deve romper as barreiras das coisas que este mundo coloca, porque Jesus Cristo mesmo disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que a gente sabe que uma igreja é uma igreja de discípulos e não de membros? Quando o amor existe entre nós, o respeito, a ajuda mútua. Existe uma música, um corinho, que eu não sei se é do cantor cristão, vocês vão me ajudar, mas eu também não vou cantar, porque eu quero voltar mais vezes aqui. Mas diz: se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. É do cantor? É do cantor. Se tua igreja toda andar em santa união, nada que nos separe, nada que venha surgir nessa trajetória que vai fazer com que a gente cause separação, um de um lado, outro do outro. Não, a igreja precisa estar unida, e não existe mensagem mais apropriada para o aniversário de uma igreja do que relembrá-la em sua introdução da pregação sobre o amor, sobre a união, porque o inimigo ele vai querer trabalhar todos os dias para que haja divisão no meio da igreja. Ter o amor como base da nossa missão é algo fundamental, porque uma igreja, ela desenvolve para a sociedade aquilo que ela está vivendo dentro das quatro paredes. Aquilo que nós vivemos dentro das quatro paredes, como união, como visão, caminhada junto, respeito, isso vai fazer com que o mundo possa ver aquilo que nós estamos cultivando aqui dentro. E aí não tem como não lembrar de Mateus capítulo 7, versículo 16, que diz: por seus frutos conhecereis. A árvore, ela é conhecida por seus frutos. E isso é maravilhoso, porque as igrejas em nosso Brasil têm vivido uma nova realidade, uma realidade muitas vezes que é triste, como nós vimos agora há pouco na Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Fortaleza, que mais de 80% das igrejas no Brasil tem menos de 100 pessoas. Muitas vezes isso, essa falta de crescimento, essa falta de desenvolvimento, é porque dentro das quatro paredes não está se vivendo o amor que deveria ser vivido. E aí, como é bom entender e ver o amor que existe entre os irmãos dessa igreja, desde a época que estive lá no acampamento, porque nesse período de 63 anos, sem dúvida nenhuma, famílias foram transformadas. 63 anos, sem dúvida nenhuma, pessoas que estavam caminhando a passos largos para o inferno, foram resgatadas e estão caminhando com o Senhor. E isso é o papel da igreja, ser um farol, um lugar que a gente possa apontar para a paz, que excede todo entendimento. Eu lembro que, da última vez que eu estive aqui, eu vivi uma situação muito difícil da nossa família, porque de toda a família, o meu pai, ele era o único que ainda não tinha entregue sua vida ao Senhor Jesus, mas há um ano, lá em Belo Horizonte, ele tomou essa decisão e aos 74 anos entregou a vida ao Senhor Jesus, sendo o último da família que teve seu nome escrito no livro da vida. E hoje ele brinca dizendo: rapaz, quase que eu ficava. Mas foi uma igreja que foi até ele ali e pregou o evangelho, falou o evangelho. Meus queridos irmãos, existe algo que só acontece com a igreja e ela é espalhada no mundo inteiro, porque são muitas mensagens que são pregadas nos púlpitos das igrejas no Brasil e do mundo, domingo após domingo, e essa mensagem, como foi falado aqui, tem que ser uma mensagem focada no Senhor Jesus Cristo. Existem igrejas diferentes demais. A gente tem rodado esse Brasil, tenho visto igrejas com liturgias diferentes, igreja com realidade ministerial diferente, igreja que se reúne, e há pouco tempo eu fui pregar numa igreja muito carente, lá na cidade do Recife ainda, uma igreja tão carente, que eles só tinham um banheiro, e o banheiro não tinha porta, era uma cortina onde ficava um diácono ali para poder controlar quem entrava e quem saía.
Mas era uma igreja que estava comemorando 20 anos, numa comunidade muito carente, e os irmãos estavam felizes demais, porque eles disseram assim: olha, a gente tem conseguido mudar a realidade dessa comunidade violenta, porque o evangelho tem sido pregado. São igrejas diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, porém, mesmo assim, existem algumas coisas que são comuns a todos nós. E eu queria refletir esta manhã sobre essas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, 42. Deixa a tua Bíblia aberta. Deixa a tua Bíblia aberta, a gente vai ler alguns versos a partir daí. Mas quando você pergunta assim: pastor, quantas coisas são parecidas nas igrejas que verdadeiramente tem Jesus Cristo no centro? Primeiro, uma igreja que verdadeiramente tem Jesus Cristo no centro. E independente se é a Memorial com 63 anos ou a Igreja da Lagoa com 7, nós temos o entendimento de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nada pode fugir das sagradas escrituras. Ser uma igreja viva não é uma igreja que tem pessoas que cantam, dançam, pulam, isso faz parte. Mas ser uma igreja viva é uma igreja que se alimenta do alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que traz a realidade de que, independentemente de ter passado tanto tempo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ser uma igreja onde Cristo é a centralidade, é entender que essa igreja tem um cabeça, e o cabeça dessa igreja é o próprio Cristo. E hoje à noite nós vamos falar sobre igreja, o corpo de Cristo. É entender que somos iguais quando nós entendemos que entre nós não há aquele que é maior ou menor. A igreja de Cristo é o único lugar onde todos são iguais. Tem uma coisa interessante lá na igreja. Nós fazemos mensalmente duplas de oração. E tem algumas duplas de oração que indico. E eu tive a honra de indicar uma dupla de oração, a irmã Deise e a irmã Daci. E para o mundo, essas duas pessoas caminhando juntas não daria. Porque a irmã Deise é desembargadora, é a primeira mulher desembargadora de Pernambuco, uma mulher reconhecidíssima, viaja pelo Brasil e pelo mundo dando palestra na área de direito, uma pessoa que estudou, fazendo seu mestrado, seu doutorado fora do Brasil, uma pessoa extraordinária. E a irmã Daci não sabe ler, mora num casebrezinho, onde a igreja se mobilizou para ajudá-la. E elas passaram 60 dias orando. Elas se encontravam e oravam. E foram experiências extraordinárias. A irmã Daci, toda alvoroçada, dizia assim: pastor, pelo amor de Deus, eu entrei num carro que parecia um avião. Pela primeira vez em mais de 60 anos, a irmã Daci entrou na cafeteria para tomar um café. E quando você vai conversar com as duas, você tem certeza absoluta de que a irmã Daci, ela ganhou muito caminhando com a irmã Deise. Mas quando você conversa com a irmã Deise, você vê que foi ela que ganhou muito mais de caminhar com a irmã Daci. Ela disse: pastor, eu conheci aos 63 anos a simplicidade do ser humano. Eu conheci a simplicidade do ser humano quando na minha casa ela perguntou se poderia colocar farinha no feijão e comer com a mão. A simplicidade do ser humano quando durante 60 dias, todos os dias, 2 da manhã, chegava uma mensagem: estou de joelho orando por você. A irmã Deise, ela foi para Brasília para uma reunião no Ministério da Justiça. E ela foi dar uma palavra, e foi um dos momentos mais tensos da carreira dela. E ela falou assim: pastor, naquela hora, quando estavam para me chamar, eu tenho esposo, tenho filhos, tenho neto, tenho um amigo de trabalho que caminha comigo há 30 anos.
Mas sabe quem foi que veio na minha mente para pedir para orar por mim? A irmã Daci, que estava lá no casebre dela, orando pela doutora desembargadora que estava em Brasília. Sabe onde é que acontece isso no mundo? Somente na igreja de Cristo, porque na igreja de Cristo todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Quando nós entendemos a seriedade de ser igreja, mas também a simplicidade de ser igreja, quando nós entendemos que independentemente do lugar onde estamos, do templo, da modernidade, nós todos somos iguais, nós lembramos, por exemplo, que há 2000 anos, 120 irmãos se reuniram em um lugar e ali começa a igreja primitiva. 120 irmãos que tinham ali pescadores, tinham ali pessoas que trabalhavam com as situações mais simples daquela sociedade, mas eles estavam juntos. E sabe o que é que acontece? Pouco mais de 20 anos depois, quando você vai em Atos capítulo 17, no versículo 6, diz que aqueles que estavam alvoroçando o mundo, chegaram também na cidade de Tessalônica. Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham uma missão. Atos 2, 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, ou algumas traduções, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Preste atenção nessa parte. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto é um texto muito conhecido e geralmente eu abro minha disciplina de missiologia no Seminário Batista com esse texto, numa reflexão juntamente com os alunos, porque sem dúvida nenhuma é um texto histórico, no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que nos ensinam muito. A primeira lição que nós vemos aqui é que aquele povo, aquela igreja que se reuniu, eles se dedicavam. E diz aqui, versículo 42, eles se dedicavam. Queridos, a dedicação faz parte de tudo que nós precisamos fazer para ter um ministério abençoado, um ministério relevante. Não existe um caminho muito longo que você trace se você não se dedicar. Se você não se dedicar, você vai ficar. Você vai ficar nos primeiros passos com as dificuldades, sem dedicação, sem perseverança, você vai ficar. E na nossa vida é isso. Tudo que nós fazemos tem que ter dedicação. Se você quer passar no concurso público, você tem que se dedicar e orar. Se você quer plantar uma igreja, você tem que se dedicar e trabalhar. Se você quiser fazer qualquer coisa com as crianças, ensinar as crianças, não é? Tem que se dedicar. Aquela igreja, ela se dedicava, e Lucas deixa claro no versículo 42, no início, eles se dedicavam. E se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam na oração. Meus irmãos, infelizmente, muitas das nossas igrejas têm morrido, porque o povo parou de se dedicar. O povo parou de colocar o coração naquilo que está fazendo. E eu louvo a Deus por essa igreja, porque nos últimos 63 anos, e se Jesus Cristo não voltar daqui a 10, 20, 100 anos, essa igreja continuará se dedicando. E nós precisamos gerar uma próxima geração de pessoas que se dediquem às coisas do alto. Nós precisamos formar uma próxima geração, onde as pessoas possam estar valorizando o tempo a sós com Deus, a leitura da palavra. Dedicação é investir tempo, mas investir tempo de qualidade. Dedicação é saber que o crescimento do outro é tão importante quanto o meu crescimento.
Quando nós temos uma igreja que, da sua principal liderança, até a pessoa que chegou a semana passada, estão se dedicando, nós entendemos que esse sentimento de voluntariado passa a existir. E aí, queridos, a igreja, ela não pode ter problema com pessoas que servem, porque nós estamos aqui justamente para isso, para servir ao Senhor, para nos dedicarmos ao Senhor. A dedicação daquele povo ali no primeiro século era com o ensino, com a leitura, com a pregação. Muitas das nossas igrejas estão inchadas, mas quando a gente vê um crescimento saudável como acontece nessa igreja, nós louvamos ao Senhor, porque semanalmente pessoas se batizam, pessoas se entregam ao Senhor, pessoas se envolvem nos ministérios, no pequeno grupo. Isso é um sinal claro de um crescimento saudável. As pessoas hoje em dia não querem mais se dedicar. As pessoas não querem se dedicar para ter um casamento saudável. As pessoas não querem mais se dedicar para que a sua igreja possa ser relevante no lugar onde ela está. Mas louvado seja o nome do Senhor, que esse tempo que vocês estão vivendo é um tempo tão precioso, onde pessoas estão se dedicando as suas vidas para honrar ao Senhor. Será que nós temos nos dedicado? Será que esta dedicação que existia ali no primeiro século faz parte da realidade da nossa vida? Se não fazia, Deus está falando com você hoje, que Ele quer que você se dedique à obra dEle, à palavra dEle e ao próximo. Mas além da dedicação, você percebe que aquela igreja é uma igreja realmente que se amava. No versículo 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quando fala que tinham tudo em comum, não é que um tinha uma casa, outro também tinha, um tinha uma fazenda, outro também tinha, um tinha empregados, outro também tinha, não. Quando falava que eles tinham tudo em comum, ele fala também com relação ao sentimento deles. Era tudo em comum. Lembre-se que aqui estava iniciando a perseguição, já existia a perseguição dos judeus. Então o medo que existia no coração de alguns era o mesmo medo que existia no coração do outro, porque todos tinham tudo em comum. Mas não só isso, eles cuidavam dos outros. Todos eram iguais, como eu falei, eles se relacionavam. E sabe, meus irmãos, o inimigo, ele sempre vai agir para quebrar esta comunhão. O inimigo sempre vai agir para colocar alguma raiz de amargura no coração de alguém, para que essa raiz de amargura possa brotar, e ali haja divisão no meio do povo, haja divisão no corpo de Cristo. O inimigo sempre vai trabalhar para isso, e muitas vezes o inimigo vai usar os de fora da igreja. Eu estava comentando ontem que na frente da nossa igreja lá, tem um terreno, onde a gente coloca os carros, tem uma árvore, e eu cheguei, estacionei o carro um dia de semana, e tinha uma macumba lá, uma galinha com cabeça cortada, negócio meio troncho lá, umas velas amarrado, não sei o que, aí tinha um papelzinho, aí eu sou curioso, quase que eu ia lá pegar o papelzinho para ver o que estava escrito. Aí passou, aí no domingo quando a gente chega, aí, pastor, tem um negócio ali na frente da igreja. Eu fui ver, tinha outra macumba lá. E aí, o pessoal queria colocar umas câmeras para saber quem estava. Eu disse, mas pessoal, você vai colocar câmera para saber quem está colocando despacho aí, não sei o quê? Não vamos fazer isso. O que é que a gente vai fazer, pastor? A gente vai orar, porque essa pessoa que está colocando ali, um dia ela vai estar aqui dentro se rendendo ao Senhor. Muitas vezes vai usar os de fora. Muitas vezes vai usar pessoas que não fazem parte do nosso meio, para querer trazer a divisão, para querer trazer problemas, mas infelizmente, muitas vezes o inimigo vai usar pessoas de dentro da própria igreja, para trazer essa divisão, para trazer esses problemas. Aí você diz assim, pastor, mas se a pessoa está dentro da igreja, a pessoa não é crente? É crente, mas o inimigo usa, porque muitas vezes nós damos espaço. Pastor, onde é que o senhor vê isso na Bíblia? Você lembra que Jesus Cristo disse a Pedro,
apartai-vos de mim. Foi o que ele disse? Apartai-vos de mim, Satanás. Em outra ocasião, Jesus também disse a Pedro assim: Pedro, quando você se converter, você vai abençoar muitos. Quando Jesus falou aquilo para Pedro, irmãos, Pedro já estava com Jesus um pouco mais de 3 anos. Pedro já tinha visto a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães. Pedro já tinha andado sobre as águas. E aí Jesus chega para ele e diz assim: quando você se converter, você abençoará muito. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós temos muito crente que ainda não se converteu. E quando isso acontece, aí essa pessoa é usada por Satanás para causar dissensão, para causar problema. Pastor, o que fazer? Expulsar esse cidadão? Não. Dá vontade? Dá. Mas o que fazer? É orar. Porque lembre-se, uma pessoa que ainda não teve um encontro real e pessoal com Cristo é digno das nossas orações, é digno de que nós estejamos de joelho. Então não tem aquela irmã, aqui não tem isso, eu estou falando da minha igreja, não tem aquela irmã fofoqueira? Ora por ela. Não ora para Deus levar, nem para a glória, nem para fora da igreja. Ora por ela. Não tem aquele irmão que causa problema em toda a assembleia? Pense numa coisa que mostra quando o cara não é crente, é a tal da assembleia. Olha, você disse que eu estou em casa, então eu estou falando. Ele falou, sinta-se em casa, aí eu estou falando. Ele falou, pense, meu amigo, uma coisa que mostra aquele que é e o que não é. Pense numa turma chata que tem a assembleia. Um dia eu participei de uma assembleia, onde o irmão se levantou e a confusão foi pelo tamanho do copo de água do bebedouro. Irmão, pessoas caminhando a passos largos para o inferno, e a gente discutindo o tamanho do copo descartável. Gente discutindo coisas que não vai engrandecer em nada o reino, pelo contrário, só vai causar divisão. Então quando você vê aquele irmão, aquela irmã que toda a assembleia, aquele cara chato, ore por ele, que provavelmente ele está precisando ter um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. Amém? Aqui não tem pessoas assim, pode ter certeza, eu estou falando da minha igreja. Mas o inimigo, ele usa pessoas de fora, mas também usa pessoas de dentro. Pessoas de dentro para investir. E como nós precisamos orar pela vida do nosso pastor? Como? Não sei se você sabe, mas nos filmes de guerra, aqueles que são mais reais, os soldados, os militares que estão ali guerreando, ele não tem nenhum tipo de identificação da sua patente. Porque o inimigo, sabendo quem é o comandante daquele pelotão, vai querer matar aquele comandante, porque se mata o comandante, todo o exército fica perdido. Como nós precisamos interceder pela vida do nosso pastor, porque com certeza o inimigo não está satisfeito, o inimigo não está feliz com o ministério de um jovem pastor que tem conduzido tão brilhantemente uma igreja tão relevante para a cidade. Então, se você não tem na sua agenda de oração o nome do seu pastor e da sua família, coloque, porque sem dúvida nenhuma o ataque que o inimigo tem causado é muito grande. Mas para além disso, aqueles irmãos, eles se amavam tanto, e você vê que isso é um ensinamento que Jesus Cristo nos dá, é um ensinamento que a Bíblia nos traz. Sabe quantos mandamentos recíprocos existem na Bíblia? Mais de 50. Orar um pelo outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro, confessar o pecado uns para com os outros. Isso faz parte do desenvolvimento de ser cristão. Quando eles se dedicavam, mas para além disso, quando eles se amavam, é entender em que em meio a uma geração de uma cultura tão individualista, eu só consigo ser igreja se eu estiver do lado de alguém. 63 anos de história, daqui a pouco nós estamos completando 8 anos na nossa igreja. Nós só somos igrejas porque nós estamos juntos. Nós só somos igrejas porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. E isso é tão real, que a palavra de Deus nos ensina que cada um de nós temos o mesmo Espírito. Já aconteceu com você de você não conhecer uma pessoa, ir para um acampamento ou ir para algum tipo de congresso, e ali pela primeira vez você conhece uma pessoa, e aí começa a conversar, e aí já almoça, e aí a sensação que você tem é que você conhecia essa pessoa há muito tempo? Não parece? Até você diz, rapaz, parece que a gente se conhece há tantos anos. Mas sabe o que é?
é porque o Espírito Santo que habita nele é o mesmo Espírito Santo que habita em você. Nós temos, enquanto igreja, o mesmo Espírito. E nós lembramos ali, se você passar um pouco, ou voltar um pouco, ou melhor falando, o dia de Pentecostes, onde existiu ali a união pelo Espírito. A união pelo Espírito é a união das decisões. Nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto família de Deus, nós temos que ter uma decisão só. Nem que a gente passe aqui horas ou dias debatendo, mas quando nós chegarmos a uma decisão, a decisão é de todos. Essa união do Espírito, ela mostra não só as decisões, mas também as ações. O trabalho que é desenvolvido por mim e por você. Quando nós somos igreja de Cristo, quando nós estamos juntos, unidos, caminhando com o mesmo Espírito, nós vamos para o mesmo lugar. Nós seguimos a mesma direção. Nós temos a mesma visão. E nós temos que ter também a união do Espírito para superar e suportar as grandes lutas. Disso eu falarei um pouco mais. Algo que nós aprendemos de forma maravilhosa nas Escrituras Sagradas é que o Espírito Santo, o qual habita em nós, é Ele que nos faz separarmos do mundo e superarmos todas as dificuldades. Entender que Jesus Cristo tem agido ontem, hoje e sempre, é entender que esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, ele precisa ter liberdade para agir. A igreja não é uma organização onde as pessoas vêm servir, servem e vão para casa sem a ação do Espírito. Tudo faz sentido porque o Espírito Santo tem liberdade entre nós. Lendo um livro agora há pouco sobre pregação, o autor dizia que a grande diferença de uma boa pregação e de uma má pregação é quando cada um de nós abrimos o coração para ouvir o Espírito Santo falar. E como isso é verdade, e como isso tem sido vivido por vocês. Entender que todos nós temos que estar unidos no mesmo Espírito, é ouvir o que nós ouvimos agora há pouco do presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Pascoal, dizendo que daqui para frente nós temos que potencializar mais algo, entendendo que juntos somos mais fortes, porque todos nós temos o Espírito Santo. Entender que a nossa missão, ela tem que ser cumprida desta forma. Por quê? Uma outra lição que nós aprendemos. Aquela igreja estava ali se reunindo há tanto tempo atrás, e eles estavam se dedicando porque eles tinham a ideia clara, eles tinham a visão clara de que eles tinham uma missão. Quando essa igreja é plantada aqui há 63 anos, ela não é plantada porque um grupo de irmãos, eu não sei quantos começaram aqui, vocês têm ideia de quantos começaram o primeiro grupo, alguma coisa? Uns 12 mais ou menos. Esse número 12 faz parte da nossa caminhada, né? E 12. Eu tenho certeza absoluta que aqueles irmãos disseram assim: a gente não está fazendo nada, vamos plantar uma igreja? A gente não está fazendo nada, vamos plantar uma igreja só para cantar e estudar? Não. O entendimento daquele grupo lá atrás, ao iniciar uma igreja, e tantas igrejas, mais de 14 mil igrejas aqui no nosso Brasil, só batista, elas nascem com uma missão, que é a missão de multiplicar discípulos. É entender que um dia eu tive um encontro real e pessoal com Jesus, e esse encontro real e pessoal, ele começa a se desenvolver através de um discipulado, de uma caminhada onde dia após dia eu começo a parecer mais com o próprio Jesus. E tem uma história interessantíssima de um missionário, que ele vai para uma tribo indígena, e ele fica lá alguns anos. E ele começa apenas a aprender a língua local. E ele começa a aprender a língua local e começa a se relacionar com as pessoas. Certo dia esse missionário fica doente e tem que voltar aos Estados Unidos. E ele volta aos Estados Unidos, mas a missão envia outro missionário, e agora envia um casal. Quando esse casal chega, esse casal já conhecia o dialeto. E esse casal começa a pregar Jesus Cristo, a falar de Jesus Cristo. E aí, quando eles começaram a falar de Jesus, aquelas pessoas disseram assim: olha, essa pessoa que você está falando,
ela estava aqui conosco. Veja que fantástico. Ela estava aqui conosco. Você está falando de alguém que pensa mais no próximo do que nele. Você fala de alguém que ensinava com amor. Você fala com alguém que estava disposto a ajudar em todos os momentos. Você está falando que esse aí é Jesus? Mas deixa eu falar, então se esse é Jesus, ele estava aqui conosco. De que eles estavam falando? Do missionário que ficou com eles durante tanto tempo. Ele não chegou a evangelizar, mas as ações dele mostravam e representavam Jesus Cristo. Sabe quando é que nós, enquanto igreja, cumprimos nossa missão? Quando nós, ao final do culto, saímos por essas portas, e nos próximos dias nós estamos espalhados em vários lugares, e as pessoas desses lugares passam a conhecer Jesus Cristo através das nossas vidas. Quando nós começamos a estender a mão àquele que todo mundo, não é, coloca de lado, quando nós começamos a nos dedicarmos no nosso trabalho, e como isso tem sido falado nos últimos dias, nós somos excelentes cristãos. Não é quando a gente coloca a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Nós somos excelentes discípulos de Cristo quando no nosso trabalho nós fazemos lá como estivéssemos fazendo para o Senhor. O crente tem que ser aquele que, quando o chefe pensa assim, fala alguém que é relevante e referência na sua repartição, ele vai falar do crente, porque é aquele que não mente, aquele que não causa discórdia, aquele que chega no horário, sai no horário, não rouba o tempo de trabalho, aquele que está se dedicando. Sabe quando é que nós começamos de forma maravilhosa a ser voluntários? Não só aqui, quando nós cumprimos nossa missão lá. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de voluntariado, o que vem na nossa cabeça é: eu tenho que pegar a câmera, eu tenho que estar no louvor, eu tenho que servir ali, eu tenho que servir acolá. Não! O voluntariado que Deus quer voluntários que estejam atuando não só no domingo, mas de domingo a domingo. É colaborando com o reino nos lugares onde você estiver. Sabe como é? É quando você vai receber aquele refrigerante do garçom e ele vai pegar o teu pedido. Aí você diz assim: como é seu nome, meu jovem? A gente teve a experiência do Daniel. Como é seu nome? Daniel. A gente vai comer, a gente pode orar por você? Você tem algum pedido de oração? Você sabe a relevância disso para alguém que já está trabalhando em pé há horas? Alguém parar e dizer assim: eu posso orar pela sua vida? Ser voluntário não é só quando nós estamos nas escalas, no serviço do reino no domingo. É quando Deus pode contar comigo para a honra e glória dele nos lugares onde nós estamos. Nós temos uma missão, mas essa missão ela não é tão simples, porque para cumprirmos essa missão nós temos que ter primeiro coragem. O mundo das trevas se levanta todos os dias para querer detonar a mim e a você. Sabe quando é que o inimigo ele começa a se incomodar comigo, com você? Quando nós entregamos a vida a Jesus, mas não só isso, quando nós começamos a nos dedicar em cumprir a missão. Então muitas vezes o inimigo vai se levantar, muitas vezes ele vai se levantar para tentar destruir esse desejo, esse amor que eu tenho de servir. Então, para servir ao Senhor, para se envolver na missão, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter persistência. Com certeza muitas dificuldades surgirão na nossa caminhada, quando nós estamos servindo ao Senhor, quando eu quero ler mais a Bíblia, quando eu quero orar mais. E aí pense numa coisa, lá na nossa igreja, quando alguém quer se dedicar ao serviço do reino, ou se dedicar a uma caminhada mais próxima com o Senhor, a gente lá conversa com eles dizendo assim: você tem ideia de onde você está entrando? Você tem ideia de que o inimigo ele vai se levantar ainda mais para querer destruir a sua vida? Porque nós precisamos falar a verdade. Quando nós colocamos a mão no arado, quando nós começamos a colocar a mão ali na ferramenta de trabalho, o inimigo vai se levantar para querer nos destruir. Só que aí vem um texto na minha mente que diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É entender que quem te chamou foi o próprio Deus. Nós temos que ter cobertura espiritual, nós temos que ter paciência, nós temos que ter muita coisa quando nós passamos a nos envolver nas coisas do alto.
mas de tudo que eu venho pensando nos últimos anos com relação a servir a Deus, algo que esse texto me mostra claramente é que aquele povo era uma família. E na realidade, o que é a igreja, se não a grande família? A família memorial. E na família, nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ter problemas. Numa família nós vamos ter crises. Numa família nós vamos muitas vezes ficar chateados uns com os outros, mas é a minha família. E eu tenho irmãos, eu tenho um pai. E eu lembro claramente de que muitas vezes, menor, adolescente, eu com meus irmãos, a gente dentro de casa, a gente brigava por uma coisa, por outra, discutia. Mas aí quando chegava na escola, ninguém fale mal do meu irmão. Sabe por quê? Porque é meu irmão. É esse sentimento que deve existir no seio da igreja. Eu gosto muito de um texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos do mundo, dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Ser membro da família de Deus, e eu queria chamar o louvor. Ser membro da família de Deus é entender que em momentos de crises nós estamos juntos. E sabe por que a igreja do Senhor permaneceu de pé por conta, no momento da pandemia, no período da pandemia? Porque independentemente da pandemia, existia algo bem mais forte do que aquele vírus, que era o nosso amor como família. O nosso amor como família é o que sustenta a igreja de pé. Quantos desafios vocês passaram nesses últimos 60 anos? Quantas campanhas tiveram que ser feitas? Quantas lágrimas por despedidas de irmãos que estão indo para outros lugares? Você sente, você chora. Mas toda vez que eu aprendo com relação à família de Deus, com relação à igreja, algo muito forte vem no meu coração. Certo dia, Jesus Cristo, Ele faz uma oração. E essa oração ficou conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. Jesus naquele momento, Ele pede para os seus 12. Em outro momento, Ele pede pelos discípulos, não os 12, mas aqueles que já estavam crendo. E no terceiro momento Ele pede por aqueles que irão de crer. Você sabia que em um momento da história, o próprio Jesus orou por você? Ele orou por você. Ele orou por mim. E a estrutura daquela oração sacerdotal é que Jesus sabia que o ser igreja, cumprir a missão, ser uma família, traria muito medo, traria muitas dificuldades. O Império Romano ia se levantar, os judeus iriam se levantar. Hoje, 2000 anos depois, a mídia, tantas outras coisas, e todas as vezes que nós falamos de cumprir a missão enquanto igreja, nos dá medo. E Jesus ora por nós por conta disso. E aí algo que eu acho maravilhoso é o último versículo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Porque nesse último versículo ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. 63 anos ensinando ao povo a obedecer a tudo que Jesus ensinou. Mas olha, para vencer o medo, para vencer esse temor, para vencer as lutas que se levantam lá dentro, aqui fora, Jesus Cristo, Ele diz algo ainda. E é nisso que nós precisamos nos agarrar, de que nós
não estamos sozinhos. Ele continua e diz: e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Jesus Cristo está com vocês há 63 anos e Ele permanecerá com vocês até que Ele volte para a honra e glória do Senhor.